que a gente tem que ter nem só o pão material, mas o pão espiritual também, né? Então, vamos lá. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Ivone. Conceição. Boa noite. Vamos lá. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em decorrer da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos em gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento, menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. É isso aí, meus irmãos. Vivemos séculos incontáveis, estamos diante de milênios sem fim. Acalmemos, então, nossos corações para nos conectar com a espiritualidade maior nesse momento de estudo. Agradecemos, Mestre amado Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, de Maria Santíssima, em nome de toda a falange do bem, de espíritos protetores do nosso Divino Espírito Santo. Mas essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite de estudo do Livro dos Médiuns, que possamos, Senhor, nos conectar, possamos elevar sempre o nosso pensamento, abrir os nossos corações e mentes, para que todo esse conhecimento que Kardec nos legou possa ter raízes em nossos corações e que possam dar frutos de ações, de mudança, de atitude, para que possamos caminhar em nossa evolução. Hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. 268. Vamos lá, 268. Aqui a pergunta. Deixa eu só achar ela para ela estar mais inteirada aqui. Deixei marcado, mas desmarcou.
É o 15º aí, pelo meu controle. É isso mesmo, né? Estava marcadinho. Pronto. É no 15º mesmo ou no 16º? Sexto. É. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente está lá na questão 268, no 16ª pergunta, né? Que fala questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. 16ª pergunta, né, dentro desse item. Por que permite Deus que os maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Ainda mesmo no que haja de pior, o ensinamento sempre se colhe. Toca o saber colhê-lo. Mister se faz que haja comunicações de todas as espécies, para que aprendais a distinguir os bons espíritos dos maus, e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. Eu li essa pergunta um pouco antes da gente começar, né? E coloquei no YouTube ali para ver, tem o livro dos médiuns, o áudio, né? Em áudio. E eu fiquei pensando, raciocinando por isso, né? Por que essa permissão dos espíritos maus fazerem essa comunicação, né? Eu pensei o seguinte, olha, o processo de comunicação, de aprendizagem, ele é tanto lá quanto cá, né? Então, eles também estão aprendendo. Então, é importante também que essa comunicação aconteça, né? Porque a gente aprende, né? O que fala ali, né? É necessário que esse aprendizado aconteça, essa comunicação aconteça, para que haja o aprendizado também, para que a gente consiga saber, né? Se existe o bom, né? Mas como que eu sei se é só bom, né? Eu conheço também a comunicação quando é ruim. Esse processo de aprendizado é importante, né? E aí, por essa permissão de Deus, né? Que dá o mesmo livre-arbítrio que ele dá para a gente, encarnado, também dá para os espíritos desencarnados. E todo mundo está na caminhada evolutiva, né? Então, né, esse espírito que hoje é mau, amanhã um dia vai ser um espírito bom, um espírito até puro. E a gente tem que, né, na comunicação, além de se comunicar, também doutrinar, né? A gente identificar, né, o quilate naquela qualidade, aquela condição transitória daquele espírito e tentar ajudá-lo também, né? Da melhor forma. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, vamos lá. Alguém quer falar? 17ª. Podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causar dissídios entre amigos? Espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal o que fazem os homens. Por isso é que estes devem estar em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm de censurar. Nada de mal dizem, advertem cautelosamente. Se querem que, no interesse delas, duas pessoas deixem de ver-se, darão causa a incidentes que as separarão de modo todo natural. Uma linguagem própria a semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um mau espírito, qualquer que seja o nome com que se adorne. Assim, pois, usai de muita circunspecção no acolher o que de mal possa um espírito dizer de um de vós, sobretudo quando um bom espírito vos tenha falado de bem da mesma pessoa. E desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional, e o que a vossa consciência aprove. Então, a gente manter sempre a guarda, né? Manter sempre a vigilância, né? O senso crítico, né? O raciocínio, em última análise, né? A nossa fé é uma fé raciocinada, né? A gente tem que estar
Assim como a gente conversa com uma pessoa, com um estranho, um encarnado, né, que a gente acaba de conhecer, que a gente encontra, a gente vai, né, também colhendo, né, a forma de falar, o conteúdo, né, e aí vai fazendo a nossa análise, dando credibilidade ou não àquela comunicação. Eu acho que é uma coisa até, assim, que a gente dá para fazer essa analogia, né, entre o encarnado e o desencarnado, entendeu? O que eu achei interessante nessa questão aí é que ele coloca que a diferença entre os espíritos superiores, eles não vão fazer a comunicação dizendo, olha, eu sou seu irmão que está aí ao lado, seu cunhado, seu marido, sua amiga, não te quer bem, quer te fazer mal, né? A gente escuta muito isso, assim, a gente, olha, mandou me afastar dele porque só quer meu mal, tal. Não, os espíritos superiores, eles vão ter uma forma através até da, acho que na providência que ele fala, né, Incidente. de causar algum incidente que se afaste aquela pessoa, né, de forma que o caminho deles se separe, para que um não faça mal ao outro, né, e tem uma maneira Sutil, né? sutil de se fazer isso, né, e você vê que isso acontece também quando a gente está encarnado, né? Se você também sabe que um amigo não gosta de outro, que vai fazer mal, você não vai falar mal, né? Olha, sai fora que você arranja também uma maneira benevolente de afastar essas pessoas, tentar Hoje até aproximar, né? ou aproximar pelo bem, mas não de causar discórdia, né? E aí ele fala que a espiritualidade superior, ela não vai ficar falando que aquela pessoa não te quer bem, quer te fazer mal, qual mal vai fazer, né? Achei isso interessante. Comentários? Sempre bem-vindos. Oi, eu tenho um comentário. Vamos lá, Léo. Sobre a questão anterior e sobre essa, não sei as outras, né? Mas eu creio que vão seguir, talvez pela mesma linha, são parte das provas, né? Porque aqui, quando a gente está reencarnado, nós pensamos que as nossas provas seguem por uma linha determinada, né? Se eu estou passando por uma certa dificuldade, algum problema, parece que aquilo é prova, e tudo que suceder daquilo vai vir daquela mesma forma, né? Outra dificuldade, outra prova, outra dificuldade, outra prova, e o discernimento quanto a espírito reencarnado também é prova, porque eu vejo que, conforme falam as obras, né, nós estamos aqui com o véu, além do véu do esquecimento, nós, em muitos casos, não sabemos do que acontece realmente no plano espiritual, né? Nós temos que estar conectados com os mentores, para que haja intuição, mas eles não interferem diretamente, porque nós precisamos aprender a distinguir, como Cristo falava também, né? As coisas que são, as coisas que não são, das que verdadeiramente são. Né? Temos que passar por sucessivas encarnações para aprender a distinguir. É como na vida mesmo normal de encarnado, né? Vida corriqueira. Chega alguém para nos falar algo e você já consegue distinguir, por ter escutado antes ou vivenciado a mesma história, se aquilo tende a ser uma mentira ou uma verdade. Talvez no primeiro momento você até caia e não consiga realmente distinguir, mas passando por um problema, por uma situação sucessiva, às vezes por repetição, aquilo vai ficando tão natural que você às vezes já olha uma situação, você já se depara e já fala, epa, eu já passei por isso antes, então já sei o que pode ser. E você toma uma outra conduta. E essa conduta vem, felizmente e infelizmente, né? Vem pelo cair e se levantar sucessivas vezes. Mas é aquilo, né? A gente tem que também estar atento, porque a gente pode cair e nunca se ligar no que está acontecendo, né? Eu acho que tudo é fruto da maturidade, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai... Até às vezes, né, quando a gente ouve alguma coisa de alguém, pode ser encarnado ou desencarnado, né? A gente, poxa, eu já passei por isso também, eu já pensei dessa forma, entendeu? Aí você tem um olhar mais condescendente para você enxerga aquela condição, entendeu? Enfim, é amadurecimento mesmo, tanto material quanto espiritual. É isso aí, Léo. Só mais uma contribuiçãozinha. Eu acho que também tem muito a ver com orar e vigiar, que você tem que estar bem atento, né? A gente tem o livre-arbítrio, tem as escolhas, e você tem que estar atento e orando para poder perceber quais são os espíritos que estão falando para o bem. Estou vendo pela parte do encarnado, né?
de quem está trazendo uma mensagem do bem e quem está trazendo uma mensagem do mal. Porque se você também, no orar, no vigiar os seus pensamentos, você pode se deixar levar pelo seu orgulho e não discernir que aquilo é um espírito mau, que aquele ser que está ali é o espírito mau que está mexendo com o seu ego, né? Dizendo que o fulaninho não gosta de você. Então você já fica todo, pô, realmente, aquela ação, não sei o quê. Então você não separa. Então aquela coisa de você estar orando e vigiando sempre, prestando bastante atenção em você mesmo, principalmente. Acho que nesse ponto aqui pede muito para a gente estar bem atento, né? Quem está trabalhando, os médios que estão trabalhando com os espíritos, para estarem bem atentos em função dos próprios sentimentos e para poder perceber, porque quando você está com o olho muito fechado e está com orgulho muito alto, talvez você não consiga perceber que a mensagem ali passada não é de um espírito superior, e sim do espírito brincalhão. Essa era a minha contribuição. É a fake news espiritual, né, Valéria? Uhum. Vamos lá, vamos adiante. Alguém gostaria de ler aí a 18ª? O Luiz está na minha frente aqui, estou olhando para ele. Ó. 18ª. Pela facilidade com que os maus espíritos se intrometem nas comunicações, parece legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade. Não é assim, pois que tendes no juízo para as apreciar. Pela leitura de uma carta, sabeis perfeitamente reconhecer se foi um tipo sem educação ou um homem bem educado, um nécio ou um sábio que a escreveu. Por que não podereis conseguir isso quando são os espíritos que vos escrevem? Ao receberdes uma carta de um amigo ausente, que é o que vos assegura que ela provém dele? A caligrafia, direis. Mas não há falsários que imitam todas as caligrafias, tratantes que podem conhecer os vossos negócios. Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Figurai, pois, que é um amigo quem vos escreve ou que ledes a obra de um escritor e julgai pelos mesmos processos. Alguém quer comentar esse item aí? Posso comentar? Sim, claro. Adiante. É aquela questão, né? Não se ater tanto à forma. Acho que a gente tratou isso no estudo passado. Acho que foi no estudo passado que eu participei que tratamos isso também. Foi um estudo. Eu não sei se foi o passado ou se foi o anterior. Não se ater tanto à forma. A forma, no caso da escrita, né? Mas lá é forma espiritual, como o espírito se projeta. Não se ater tanto à forma, mas sim ao fundo. Não é tanto a caligrafia, como se fala aí, ou as coisas que estão... a forma como foi escrita, mas o que está escrito. Da forma que está sendo falado, a lição que está sendo passada. Porque nome, assim, em letras fáceis, aquilo, né? Letras fáceis de entender. O nome pouco importa. O que importa é o ensinamento. Porque nós percebemos que até ao longo, né, das encarnações, os espíritos eles vão abandonando a própria identidade. E aquilo, os ensinamentos, eles acabam se confundindo, porque você não sabe se foi um espírito ou outro que falou, mas se a lição foi aplicada, e é isso que eles cobram sempre, que nós aprendamos as lições, eles não se preocupam de levar tanto mérito através do nome. Então é aquilo. Eu acho que a pergunta em si, ela
o espírito que responde consegue matar com a resposta na primeira linha. Eu vou até lá novamente na pergunta, que está aqui. Foi aqui, a 18ª. Não é assim, pois que tendes um juízo para as apreciar. Tipo, você sabe distinguir. Você tem uma mente capaz de pensar e capaz de distinguir isso. Porque se alguém que é encarnado fala com você e você consegue distinguir, por que um desencarnado seria diferente? Porque, às vezes, pegando algo que é de um espírito, é aquilo que nós já tratamos também. Quando desencarnamos, somos aquilo que somos aqui. Não mudamos, não nos santificamos. Então, é isso. Às vezes, aceitar tudo que venha de um plano espiritual pode estar nos induzindo ao erro. Então, por isso, a importância do estudo, por isso a importância de saber realmente analisar e se colocar no papel de humildade mesmo, né? Se não está entendendo, levar para alguém que entenda, perguntar e procurar se informar, estudar sempre, né? E se tiver barulhos de pato no fundo, é porque realmente tem patos aqui do lado. Patinho está querendo participar também. É. Vamos lá? Então, você pode continuar aí, Léo. Você e seus patinhos aí lendo a 19ª aí pra gente, por favor. Calma aí, vamos lá, que eu tô com ele online aqui. Vamos lá. 19ª, né? Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Certamente que o podem. Porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções. Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais espíritos superiores se interessam mais do que outras e, quando julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. Tudo aquilo que nós já falamos, né? As provas. Há espíritos que necessitam realmente dessas provas para que saibam distinguir. Há outros espíritos que já têm essa capacidade, mas que a perspicácia do espírito que está se comunicando é tão grande e não é uma prova que ele necessita passar, que é realmente algo para fazer ele cair mesmo, que os espíritos superiores estão olhando e falam, não, epa, aquela é uma situação específica, né? São coisas bem pontuais. Acredito que uma intervenção de um espírito superior é algo bem pontual, né? Porque senão eles ficariam toda hora intervindo nas nossas lições. Tipo, é algo, alguém que está desempenhando uma tarefa e realmente aquela tarefa tem um nível de relevância, não colocando que uma tarefa é mais importante que outra, mas aquela tarefa vai alcançar, digamos, o maior número de pessoas ou vai alcançar um despertar espiritual maior. Então, os espíritos superiores olham para aquele espírito, para a inclinação realmente dele, e ali eles podem intervir, então, né, dependendo da necessidade da situação. Acredito que é uma coisa bem específica. E as próximas questões também vão todas serem colocadas aqui em torno disso, né? Dessa possibilidade aí dos enganos, por que é permitido, né? Enfim, a gente vai continuar nesse sentido aí. Alguém mais pode contribuir com a leitura aí? A gente ir adiante? É a 20ª agora. Eu posso. Vamos lá, Valéria. Vai lá. Qual o motivo desta parcialidade? Não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que lhes aproveitam os conselhos e trabalham seriamente para o seu próprio melhoramento. Estes são preferidos e auxiliados, mas pouco se inquietam com os que perdem o tempo em conversa inútil. Meu livro é um pouquinho diferente, tá? Não, mas a mensagem é a mesma. Uhum. Eu acho que é bem lógico isso. É a questão eu acho que o espírito, se a gente está conectado com a espiritualidade do bem, se a gente está fazendo a nossa parte, orando, que nem a Valéria falou, orando e vigiando, pedindo essa proteção,
é natural, é como se fosse o bom aluno, né? Eu vi uma palestra ontem do Haroldo Dutra Dias, que ele estava assim, irritado com alguns alunos, né? Que ele falou assim, olha, eu não quero quem não queira estudar, quem não queira esteja participando, quem não esteja interessado, né? Eu vou dar atenção para aqueles alunos que são aplicados, que querem, né? Quem não quer, eu não vou perder tempo, né? Eu entendo que a espiritualidade também superior, né? Está olhando quem está trabalhando, está, né, pedindo proteção, né? Ele vai estar, logicamente, apoiando aí. Agora, quem não quer, como ele disse aqui, né? Não vai perder tempo por quê? Se é teimoso, se ainda tem muito que aprender, deixa aprender, né? Eu disse que seja isso. É 21, é? Alessandra, lê aqui, 21ª. 21ª. Por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente de nomes venerados? Poderias também perguntar por que permite Deus que os homens mintam e blasfemem? Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem, tanto quanto para o mal. Porém, nem a uns, nem a outros a justiça de Deus deixará de atingir. Então, é aquilo, né? Tanto lá na espiritualidade quanto aqui, Deus dá o livre-arbítrio para todos nós, para todos os espíritos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, né? O que nós vamos fazer, tanto a espiritualidade desencarnada quanto nós, é que a gente não vai fugir né? A gente tem que reparar o erro, né? Ele dá o livre-arbítrio. De novo, né, fazendo aquela analogia, né? Não muda muita coisa, né? Da mesma forma que a gente responde aqui pelos nossos atos, a gente tem um livre-arbítrio, mas o espírito também, da mesma forma. Se agir o mal dessa liberdade aí, vai agravar a situação espiritual dele mesmo. E fala, nem a outros a justiça de Deus que deixará de atingir, né? Então... Mais umzinho aqui, mais um fininho. Mais um fininho. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Aí ele responde, né? Fórmula é matéria. Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. É a prece, né? Eu também, assim, eu acredito muito, antes de conhecer a doutrina, ou vendo filmes, essas coisas, você ficava com medo de, né, medo de espírito, medo de... É a prece, não tem espírito que vai te fazer mal. Mal, né? Depende da sua sintonia, né? Pois é, se você está sintonizado, se pede a Deus proteção, não tem erro, né? Fórmula é matéria, né? A prece vale mais esse bom pensamento dirigido a Deus mesmo. Outro. Pode ser. Dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis, espécies de emblemas, pelos quais podem ser conhecidos e comprovarem a sua identidade. É verdade? Os espíritos superiores, nenhum outro sinal têm para se fazerem reconhecer, além da superioridade das suas ideias e de sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos superiores, esses se traem de tantos modos. Quanto aos espíritos inferiores, né? Esses se traem de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar de se iludir. Deixar-se iludir. Só deixa quem quer. Né? Só deixa quem quer. Alguém quer ler? Conceição? Está quietinha? Não ouvi Conceição hoje ainda. Deixa eu ver se ela tá quietinha. Acho que a internet dela está ruim. Ela não está mais aqui. Está ruim ainda, né? Ela saiu. Elsa está aqui também. Quer ler, Elsa? Próximo? Então, o problema é que eu estou sem o livro, Conceição. Conceição. Eu estou sem o livro, estou sem a internet, está meio. Eu não consegui baixar ali. Que na verdade, eu tenho que deixar no computador. Se você me der um tempo, eu tenho que dar um tempo. Não, estou tranquilo. Só para quem... Eu vou ler, então, o que você comenta. Vamos lá. Vou dividir aqui a tarefa. Agora é a 24ª aqui. Não podem também os espíritos enganadores contrafazer o pensamento?
contrafazem o pensamento, como os cenógrafos contrafazem a natureza. Quer dizer, imitam, né, a natureza. Deixa eu ler mais umzinho, aí você comenta, Nelson. 25ª. Parece assim fácil sempre descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento? Não duvides. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamante para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige ao lapidário. A primeira coisa é o seguinte: a gente acha que todo espírito que do mal ele tem capacidade para enganar as pessoas. Né? Na verdade é o seguinte: a enganação, você enganar alguém, você tem que ter uma capacidade intelectual. Não é qualquer um que faz isso. A verdade é essa. Então, aí é por isso que Kardec ele escreve o quê? Ele escreve que uma grande parte das pessoas elas se deixam levar por isso, né? A gente se deixa levar pelaquela enganação, porque poucos são aqueles que realmente têm uma arte de enganar, de saber enganar os outros, de saber, sabe? São poucos esses, não é qualquer um. Então, na verdade, a gente sabe que está sendo enganado, né? Como essas pirâmides financeiras que tem aí fora, que você se parasse e pensasse um pouquinho, você ia ver que você não ia ter um rendimento absurdo aquele no meio de jeito nenhum, mas você se deixa ser enganado porque você quer ser enganado, você quer acreditar que aquilo é possível e você vai além, né? Você vê um monte de gente que promete mundos e fundos, negocia em nome de Deus, por vai afora. Então, na realidade, a maioria dos casos de falsificação ideológica, vamos falar assim, são muito fáceis de você perceber. Qualquer um que estiver do lado de fora percebe. E quem está participando também percebe. Poucos são aqueles casos que realmente você vai demorar um tempo maior. E aí, esses casos, você precisa de um estudo, né, um conhecimento mais aprofundado daquilo, para você poder ir adiante. Agora, também, porque nem eu conversei na outra sexta-feira, a gente não precisa ir muito longe para tentar entender esses espíritos. Esses espíritos, eles são a alma dos homens que já viveram na Terra. E nós aqui, seres encarnados, nós temos métodos para descobrir que a pessoa está mentindo, é falsa, por vai afora, né? Eu até brinquei que o pessoal que faz humor, o humor se utiliza dessas pessoas, desses trejeitos das pessoas falsas, dessas coisas. Para quê? Para provocar o riso, né? Porque engana os bobos. Ou seja, todos esses métodos, se a gente estudasse o nosso próprio mundo, a gente já ia descobrir como o mundo espiritual age, né? E ele vai agir como? Ele vai agir conforme você quer ouvir, né? Então, se você é um médium no centro espírita, que você gostaria de ouvir que a sua capacidade mediúnica é fora de série, é nesse ponto que ele vai falar, né? Agora, se você é um trabalhador no centro e você gostaria de saber que quando fulano vai desencarnar, quando você quer lá, você vai ouvir isso também. Então, eles vão conforme o gosto de cada um, né? Agora, os métodos, eles não são muito diferentes daqueles que qualquer um conhece, né? É o método de quê? De adolar o ego, né? Vai adolando o ego, o nosso ego, e por aí ele vai atingindo. É muito fácil. O problema que é esse, né? É muito fácil. A gente gosta de ouvir coisas boas, né? Coisas maravilhosas sobre nós. E aí, quando o Espírito fala uma coisa maravilhosa, a gente se encanta. Olha só que o Espírito falou, que eu sou isso, eu sou aquilo. Aí o cara se encanta e acabou, está resolvido o problema dele ali, por pai e por mim, mais um ano. Aí, quando você começar a descobrir, ele joga outra coisa, você se encanta, fica mais um ano. E por aí vai. É assim que funciona. Manipulação, né? É muito prático o negócio. E basta a gente estudar o nosso mundo, que nós estamos encarnados, a gente vai perceber claramente como esses espíritos agem. Não precisa ir muito além, não. Às vezes a gente acha que tem que estudar filosofia,
sociologia para entender isso, não. Aí o vizinho nosso faz isso, o filho da gente faz isso, né? Um monte de gente engana a gente baseando, estudando a nossa psicologia, a nossa maneira de ser, a nossa coisa, e aí joga isso e acabou. Está resolvido o problema. Ok. Verdade. Isso aí, Elcio, muito bom. Vamos adiante, então. Na 26ª, há pessoas que se deixam seduzir com uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. Como podem essas pessoas que não estão aptas a julgar as obras dos homens, julgar dos espíritos? É bem nessa linha aí que Elcio comentou. Vamos ver a resposta. Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, não se fiam de si mesmas. Quando, por orgulho, se julgam mais capazes do que o são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimentam. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. A pessoas simples e pouco instruídas, mas difícil de enganar do que as outras, que têm finura e saber. Lisonjeando-lhes as paixões, fazem eles do homem o que querem. Exatamente o que Elcio comentou aí, entendeu? Ou seja, né, jogam a isca, né, já conhece já o nosso jeito, vai na vaidade, no orgulho, né, exploram as nossas deficiências morais mesmo. As pessoas que são mais simples, né, que chegam ali, estão ali para trabalhar, tal. Às vezes não tem tanta intelectualidade, mas tem sabedoria, tem vivência, tem aquela, né, aquela já olha assim com desconfiança, né? Enfim. 27ª aqui para a gente fechar aqui, não, ainda tem mais uma ainda. Na escrita, dar-se-á que os maus espíritos algumas vezes se traiam por sinais materiais involuntários? Os hábeis não. Os desarados se descaminham. Todo sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Coisa alguma inútil fazem os espíritos elevados. Até na escrita mesmo, né? Não vai colocar um sinal, não vai colocar nenhuma figura, nada que seja supérfluo, né? Ao entendimento, aquela linguagem sempre, né, concisa, simples, objetiva, né? Dê mais uma aí, para a gente fechar. Vamos na 28ª. Muitos médiuns reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Acho que é a sintonia. Perguntando se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios de má natureza dos espíritos que se manifestam. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando ditoso, o espírito é tranquilo, leve, refletido. Quando infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Em suma, dá-se o que se dá com um homem na terra. O bom é calmo, tranquilo, o mal está constantemente agitado. Aí tem uma nota aqui. Há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, pelo que a agitação não se pode considerar como regra absoluta. Aqui, como em tudo, devem-se ter em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porquanto seu espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade deste o afetará. Todavia, é preciso que se não confunda a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar ao contato dos espíritos imperfeitos. Uma coisa tem coisa com a outra. Lúcia, gostaria de comentar alguma coisa aí para a gente fechar esse capítulo, fazer umas considerações finais aí? Fica à vontade. Alguém também quiser comentar? Alguém também quiser, fica à vontade.
É que eu tenho que vir cá embaixo para fazer. O Alexandre, eu já comentei várias vezes que foi falado nas perguntas anteriores que quando a casa é séria, as pessoas que dirigem têm compromisso, responsabilidade, elas têm a moral, os espíritos, eles ajudam a casa. Muitas vezes eu perguntei, eles falavam para mim, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo na casa. Que ele sabia que às vezes eu ficava preocupada com alguma coisa. Não se preocupe, porque se eles vissem alguma coisa que a nossa casa, graças a Deus, ela é muito bem vista, então eles falavam, se estiver vendo alguma coisa que vai, não fala como eu estou falando, mas na linguagem deles, ia prejudicar a casa, eles tomavam de forma sutil o que tinha que fazer. Afastar ou induzir, intuir as pessoas para tomar fazer o que deveria fazer. Eles estão sempre atentos à casa quando a casa é séria. Muitas vezes eu falava alguma coisa, como eu falo muito da Barra, eles falavam, não se preocupe, a pessoa precisava ficar lá mais um tempo. Quando não for precisar, ou eles falavam, se alguém se afastar daqui, não se preocupe, porque eles iam perceber que aquela pessoa que estava lá frequentando estava prejudicando, de certa forma, a nossa reunião. Então, ela era afastada. Mesmo na reunião assim, mediúnica, tinha determinados trabalhos que determinados médiums não precisavam estar lá, eles afastavam. Uma vez na Barra só tinha eu e outro médium. Aí eu falei assim, fulano, só tem você hoje, hein? Aí os espíritos, o trabalho só precisava ser feito com vocês dois. Por isso que os outros não foram, sabe? Agora, gente, que eu falo sempre, a gente tem que ter cuidado, a gente não pensar que tudo é o espírito que está nos afastando para a gente ir lá. Não. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu já vi muita coisa ali no divino, das pessoas se melindrarem por qualquer coisa, aí se afasta, porque o problema, a maioria das vezes, está dentro de nós. E nós temos que ver. Uma vez uma pessoa passou a frequentar a casa espírita e ela foi comigo, eu falei assim, olha, o importante da casa espírita é a doutrina. Não são as pessoas que estão lá. Nós temos que estudar a doutrina. Porque eu já vi muitas pessoas se afastarem lá da nossa casa, porque determinadas pessoas que frequentavam lá, chegou a hora delas seguirem outro caminho. Então, a pessoa falava, eu não vou porque fulano não está indo mais. Então, eu não vou mais à casa espírita. Eu acho assim, se fulano Beltrano não está mais lá, se a pessoa está lá, ela tem que ajudar as pessoas que estão agora lá dirigindo a casa, sabe? Mas a pessoa, ela se afastou, ela já está morando em outra cidade há muitos anos. Eu acho que ela já está até na religião evangélica, ela não está mais nem na religião espírita. Ela é uma pessoa muito problemática, muito cheia de história. Então, nós temos que pensar sempre, a casa espírita é a doutrina espírita, não é fulano, não é Beltrano. Se você acha que fulano ou Beltrano não está assim,
passando bem, vamos estudar e ajudar aquelas pessoas que estão lá, como aqui, em grupo. Um falando, outro falando, então assim que tem que ser. Nós temos que ter, como o Espírito fala, são 4 itens, eu esqueço: responsabilidade, assiduidade, disciplina, e o outro eu não lembro o que é. Então, temos que ter isso na casa espírita. Sabe, Alexandre? Temos que ter uma responsabilidade muito grande. E sempre lá, eles estão sempre nos olhando, nos ajudando, eles vêm à nossa casa, nos ajudam. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte e nos dizer que tudo que acontece é o espírito, é o obsessor. Eu estava até vendo uma palestra que eu não sei, que eu tanto esqueço, que a pessoa dizia: não é o obsessor, somos nós, que muitas vezes tomamos atitudes erradas. Pronto, Alexandre, falei demais. Não, é isso mesmo, né? A gente tem que estar atento a toda essa questão que você comentou aí, né? Da casa da gente, né? Do centro que a gente frequenta. Aí, é importante a gente estudar junto e se alguém tiver dificuldade, a gente tentar sempre ajudar. É isso mesmo. Então, Lúcia, aproveitando aí, eu já pediria para você, né? A gente encerrou o capítulo, né? Já pelo horário, pediria que você fizesse a oração de encerramento, por favor. Tá. Então, vamos agradecer. Agradecidos estamos, Jesus. Nós te agradecemos por estarmos reunidos em contato direto com a casa do Divino Espírito Santo. Agradecemos por essa casa existir, Jesus, pela Casa da Barra, que ela seja sempre uma luzinha a iluminar a todos os irmãos que chegam àquela casa, encarnados ou desencarnados. E que tenhamos sempre, Senhor, força, fé, coragem para chegarmos àquela casa, para estudarmos realmente a doutrina espírita, Jesus querido. Obrigado, Jesus. Abençoe a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que padecem. Abençoe o nosso país, o nosso planeta, os nossos políticos e aquele Jesus que ainda traz dentro de si o ódio, o rancor, a vingança, Senhor Jesus. Que eles possam libertar de todo o mal que existe dentro de si. E que nós possamos também lembrarmos de pedir perdão a esses irmãos que hoje ou ontem nós fizemos mal. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou dar um beijão aí para a Ivone, né? Cadê a Ivone? Dá um cantinho aí, Rosinelli. Tchau, gente. Até segunda. Tchau, gente. Ótimo final de semana. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Com Deus. Até segunda. Tchau, João. Moscou está valendo também. Tchau, João. Tchau. João, sua festa semana que vem, João. Ficam com Deus. Tchau, Santinha. Tchau, dona Santinha. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Fechando. Tchau, Luiz. Beijo na Regina. Fechando. Tchau, João. Beijão. Tchau. Tchau, Ivone. Bom fim de semana. Você também, querido. Tchau.